As histórias desses dois artistas são tão parecidas que até os nomes foram trocados e os dois assumiram o mesmo nome, o Dadá e a Dadá. Euclides e Adair estão juntos desde os tempos de militância no Partidão, os mesmos tempos que começaram a fazer teatro juntos. Decisões que custaram alguns problemas políticos, exílio, prisões e histórias, muitas histórias. Até chegar ao Teatro de Bonecos Dadá, conhecido na década de 70 e 80, muita coisa aconteceu. Adair Chenovica é casada com Euclides e filha de poloneses. O seu Dadá, o Euclides, veio de Roraima na década de 50, neto de índios Macuxi. Todas essas histórias estão no programa Persona de hoje, que está começando agora. Seu Euclides, primeiro conta pra gente essa história de neto de índio Macuxi, virar cidadão curitibano a partir da década de 50. Como é que isso aconteceu na sua vida? Olha, aconteceu porque o meu avô, ele, como era um funcionário, eu tinha uma herança da minha mãe que morreu, e ele guardou, como ele era um intelectualzinho lá para a minha terra, né? Ele lia uns livros mais que os outros, e ele queria que eu fosse estudar. Essas coisas que os pais, os avós põem na cabeça, que uma pessoa um dia tem que fazer outra coisa. Mas era índio de viver em aldeia? Não, já vinham, né? E a cidade de Boa Vista do Roraima, ela, agora que está esse problema aí que eu não entendo, eu tenho meus amigos que são antropólogos, vocês já devem lá. Mas até hoje não me convenceram que um índio que passou 300 anos vindo da Maloca, quando eu te disse, já vindo da tribo, para a cidade de Boa Vista, que é a capital agora estado, né? Naquele tempo era do Amazonas, era esse município. Esse pessoal, quer dizer, se entrosava na sociedade de lá. Como viam também gaúchos, piauienses, árabes. E foi fazendo a cidade. Mas ninguém pedia que um índio saísse da sua tribo e fosse casar com uma loura lá em Boa Vista do Roraima. Isso aí durante 300 anos aconteceu. Agora é que querem parar. Agora é tarde. Sim. Não vai parar, não pararam em parte no mundo. Então, por essa razão, as famílias eram mestiças, né? Elas vão dizer o Dácio Ribeiro que a raça poderosa e linda do mundo é as três, é a branca, a negra e a preta. O senhor conviveu com o seu avô até os 12 anos? Até os 12 anos eu fui. A partir dali o senhor foi para Manaus? Aí eu fui para Manaus estudar. Né? Porque lá não tinha ginásio. Fazer o secundário ali. Corrida onde não tinha, né? Uhum. Eu fui primeiro interno no Colégio Dom Bosco, que era um colégio que tinha internato, e eu não tinha onde ficar. Depois o meu avô se aposentou, foi para Manaus, alugou casa e eu fui para o Colégio Estadual do Amazonas. Qual era a sua função com o avô ali na aldeia? Tirar ovo de tartaruga. Você não sabe o que é isso, né? Não tenho a menor ideia. Nem que eu contar, porque o Ari Soares fica pedindo para mim contar essas coisas. Não, conta, se eu vou levar você na televisão, nós vamos fazer aqui uma... Pode fazer, que eu faço. Ovo de tartaruga, elas são grandes, né? Você sabe. Essas que põem lá. E a gente vai assim pelas 6 horas da tarde, cava um buraco na altura que cobra um homem, não fuma, não bate nada, não fala. Por exemplo, naquele tempo eu não falava como agora, né? Ficar ali esperando. Quando dá 2 horas da madrugada, você já vê aquele na praia, nas folhinhas secas, que já está caminhando. Elas, na época de janeiro para fevereiro, que elas vão pôr, que o sol está quente, né? E elas põem lá. Então elas põem os 300 ovos ali. As tartarugas, que é um ovinho pequeno que tem outra espécie. E qual era a sua função ali? Era pegar a varinha, flecha, é desse tamanho desse tapete aqui, ó. Ela faz para pôr só aqui, ó, num buraquinho dessa grossurinha, aqui. Mais de 300 ela põe ovos. 300 ovos. Se você, ela faz toda essa cama a área do de areia é igualzinha. Você vai começar a cavar por onde? Uniforme. Você vai passar o dia inteiro cavando até chegar nesses ovos. Então o índio pegava uma flechinha, um pauzinho, ia. Aonde ele afrouxasse, podia deixar logo ali que era ali. Então ali a ferra estava frouxa e ali estava os ovos. E a função era o quê? Era meter essa varinha e tirar os ovos, né? Mas também eu remava. Pilotar a canoa, meu avô tinha 60 anos de idade já. E ele tinha essa canoa, a canoa só calava o tempo que ela fica na água, né? Dentro. Uhum. 2 palmos, porque ela ia quase na beira da praia. Ela tem muitas praias no verão no Rio. E meio-dia mais ou menos, o sol está quente e a água está cristalina, você vê longe, né? O jandiá, que é um dos peixes que eles mais... Lá eles escolhem, né? De 2.000, 5.000 espécies, eles escolhem um para comer, que é para acabar com o bicho mesmo, né? E aí meu avô, quando o meu avô trepado no banco da frente da canoinha, que ela não tem banco, ele apontava a flecha. Ele estava com a flecha aqui, ó. E ele ia. Porque quando ele virasse para cá,
Eu já sabia que eu tinha que virar a canoa para cá. Aí eu estava sentado lá no fundo da canoa. Tá de olho só aqui, né? na mira do avô. Não podia bater na canoa, olha bem. E não podia fazer esse barulhão de remar. Você remava, Tinha que ser suave. Você remava dentro de você. Você remava porque a água não fazia barulho, né? Não fazia barulho e nem bater na canoa, que aí o peixe voava. E se fizesse barulho, o que eu vou fazer? Dá umas porradas em mim. E aí, no começo eu gostava muito, né? Meu avô não gostava, ele gostava de pescar tucunaré. Tucunaré tem um anzol especial, agora vende ali na casa dos padrões, no nosso tempo não. Ele encastroava 3 anzóis diferentes, né? Encastroava aqui, 3 anzóis, com pena de tucano. Então ele, dentro d'água é como se fosse um tucunarezinho, e o tucunaré que comia a própria presa. Então, eu era muito pequeno, eu tinha acho que 6 anos, ele amarrava no banco a minha linha, que se o tucunaré desse tamanho pegasse, ele dava o primeiro papoco lá adiante, né? E quando foi que o senhor perdeu o interesse por isso e resolveu ir para Manaus estudar? Quando eu fiquei adolescente, né? Aí eu queria ir lá pra praça namorar, né, com as meninas. Queria virar branco? Queria virar branco dos Osariões espadaúdo. Todo amazonense tem esse complexo, sabe? Você chama ele de índio, ele se ofende. Não chame não, hein? Até o meu amigo falou, você vai mudar de nome. Eu disse, por quê? Vai ser Macuxi. Tá certo, vamos lá, eu vou ser Macuxi mesmo, entende? Porque o meu nome é Coelho de Souza, né? Nome de 2 famílias portuguesas. Então, mas fui aí. Aí eu fui para Manaus. Para Manaus eu já mudei de vida, né? Porque fui O senhor foi sozinho? Foi sozinho. Sozinho, sem nenhum familiar, não, nenhum amigo, nenhum conhecido? Não, tinha uma tia lá. E eu fui fazer aquele exame que fazia para entrar no ginásio naquele tempo, né? Era os 51, 59, tinha um número. Você fazia para entrar no ginásio. Você não saía do primário. Não é? Madureza, né? Não é, agora chamam, parece isso, né? É. Nem Mas tem enfim, mais, tinha um exame de admissão da época. Fiz, passei, fui para o Dom Bosco, passei 2 anos, depois fui para o colégio. Quando eu fui para o Colégio Estadual do Amazonas, já no científico, só chamado científico, os 3 últimos anos, né? E ali que eu conheci a cachorrada, os comunistas todos. Tava a base do Partido Comunista, estava lá dentro, né? Lá em Manaus? Manaus ainda. E aí eu fui para a luta do petróleo, né? Que lá foi muito forte, né? O governo Plínio Ramos Coelho, que era o governador do PTB, eu me lembro de uma cena, O senhor tinha 12 anos nessa época? Já engajado no movimento? Já, ele ficou tomando, a cidade é pequena. Quando você faz movimento, tudo bem, como batida de carro. Não tem como não cidade se envolver. Pequena bateu a população inteira de dentro, na verdade. Então, o Rio Plínio Ramos Coelho, Nova Olinda soltou o petróleo lá, não foi quando deu aquela notícia muito grande, Nova Olinda com o petróleo. Aí ele foi lá, trouxeram um vidrinho de petróleo para o governador Plínio Ramos Coelho. Aquela história do petróleo é nossa ou não? Nesse tempo ainda. Antes disso? Antes disso um pouquinho, já estava começando ali, né? Aí ele derramou o petróleo em cima dele, lá no corniço, na praça. E disse, a verdade fica inculta, mas não permanece eternamente. Que é uma frase do Monteiro Lobato, na luta contra o petróleo. Daí eu não esqueci. E aí entrei para a política, assim, do estudante, né? E já vinha para cá. Aí, quando nós vimos que... Isso foi na década de... Foi 53 para 54, foi. Aí o senhor saiu de Manaus e veio fazer o que em Curitiba? Como é que o senhor veio para Curitiba? Não, eu vim. O que você sabia lá em Manaus? O que você sabia do Sul? Sabia tudo de Curitiba. Porque eu comprava as revistas. Que tipo de informação todo você tinha mês saía as revistas do Brasil toda com Curitiba. Se você pegar revista de 53... O que diziam de Curitiba? A cidade universitária, a cidade europeia, a cidade mais rica do Brasil, a cidade linda, espetacular. O senhor veio encantado com essa história. Veio para ficar rico? Não foi para isso. É que eu não podia ir para o Rio nem para São Paulo. E para ficar lá no norte não me interessava. Entende? Eu não ia ganhar nada com essa viagem, entende? E Curitiba não, cidade calma, aquele tempo, tranquilidade total absoluta. E daí a gente. O senhor chegou aqui quando? 50 aí? 53. Estava no centenário aí né, desse negócio aí, aquela praça lá do Poti, e o Colégio Estadual do Amazonas, que o menino estava inaugurando, né? Chamava aquilo de elefante branco, né? Tá igual o aí que começou a gritar ali em Campo Comprido. Cadê o povo? Vai lá agora para ver o povo que tá. Não tem lugar nem mais para fazer mictório, pô, naquela porcaria. Então foi assim. E aí eu me apaixonei por Curitiba, sabe? Eu me apaixonei pela seguinte razão. O senhor veio para estudar só? Sim, só estudar. Fazer o científico vai ganhar dinheiro em Manaus. 53 fazendo científico em Curitiba. Terminar. Eu ia fazer o 2º ano, a metade do segundo, tá. E o 3º eu fiz isso. E depois fazer vestibular, né? E eu vim, porque minha família estava me esperando para me salvar a situação econômica lá, né? Mas quando eu reflexionei, que eu disse, eu não dou para isso, eu fui na aula do Bassotti, sou de cálculo aí da Universidade Federal. Agora ele parece que ele está aposentado, não sei. Ele foi do meu filho também lá na Química.
A sorte não dava, né? Ele botava uma coisinha assim, para não sujar a roupa. Não. O anfiteatro até lá ainda, era daqui lá quase pro portão da minha casa. Ele chegava, eu sentava lá, ele botava aquelas equações de limite e de derivada desse tamanho e falava baixinho. Não tinha microfone desses aqui ainda. Passava meia hora e botava 0 no final. Eu falei, não, isso aqui não é, isso é pra louco. Eu não estou procurando essa profissão, deixa eu ir embora. Isso aí nunca mais. Aí tentei arquitetura, né? Quando eu tentei, antes de tentar arquitetura, eu não passei no primeiro vestibular de engenharia. Aí eu ia ficar sem a condição de universitário, como é que eu ia fazer agitação? Veio aqui para isso, veio para isso mesmo. Aí eu fiz o vestibular na Católica ali, na frente do Guaíra, era ali. E fiz a matemática. Eu me lembro como hoje, né? Ainda está por ali pela Rua 15 o cara. Era o professor Euclides. Ele era professor de filosofia e de história. E ele estava com as minhas notas da escrita, que tinha oral, naquele tempo. Ele falou, como é seu nome? Euclides. Eu também, Euclides. Então, se eu falar sobre Euclides da Cunha, eu tinha acabado de ler aos sertões, rapaz. Porra dele, e mesmo metido já comunista, já querendo ler tudo, Jorge Amado, Viatoriano Gramo. Devorador de livros. Ele disse, posso dar uma sugestão? Pois não, professor. Troca. Dá para trocar. Troca por história, por literatura, anda. Eu disse, você está me ofendendo, professor? Eu venho de Macaxi, lá de Boa Vista do Roraima, para estudar aqui matemática e engenharia, e o senhor está querendo me tirar? Porra. Aí, né? Conselho nem quando é bom não presta, entende? E o senhor não seguiu, claro, não segui, o deixei a escola. conselho. Não, mas daí eu fui entrando nessa direção, né? Que me apaixonava, né? O movimento estudantil era muito forte também aqui, né? Era o tempo do Richa. Da Lutero Matsuda, o japonês, que era da oposição, tinha um Cavalcante, tinha muita gente, né, boa ali, que estava, René Dotti, né, todo mundo era do movimento estudantil, é mais forte que agora. Esse movimento estudantil lhe atraiu bastante, né? Atraiu, nesse período. Porque eu já não tinha família, já de nascença quase. Aquilo ali era só família. Eu vim para cá sozinho. Esse pessoal do norte era que estava mais com a gente. Como diz o Mazinha, né? O Mazinha, meu amigo, disse, porra, vocês eram metidos a besta porque vocês não tinham família para encher o saco de vocês no outro dia. Vai eu passar uma noite na cadeia quando eu chegar na minha casa. Eu disse, tá certo, Mazinha, tá certo. Agora, então, o senhor, nessa década de 60, um pouco mais para frente, aí, depois, quando já entrou na faculdade e tudo mais, o senhor se envolveu tanto que acabou tendo muitos problemas com o regime militar e tudo mais. Tive, porque eu entrei assim, eu entrava mais para procura de uma coisa, né? Assim, de uma coisa maior, sei lá. Na minha juventude eu pensava, né, quando eu sentia que o comunismo era um regime que não ia ter miséria, que não ia ter injustiça, mas que ia ter, mas que ia acabando na medida que ele progredia, eu falei, esse é o regime que nós temos que lutar. Não adianta ser engenheiro para construir o quê? Aí o Niemeyer largou construiu tudo. aí, então todo mundo arrebentando com o Niemeyer, vai ficar só as obras bonitas dele como arquiteto. Porque ele construiu Brasília para um país socialista e o país virou capitalista, arrebentaram com tudo que tinha Brasília lá de sistema. Aí o senhor largou isso tudo por quê? Não, aí eu fui largando devagarzinho, né? Fui largando porque eu queria ser outra coisa. Aí eu já estava com o pessoal da imprensa, tudo artista também, Valmor, Gema, esse pessoal de jornalista, tudo era um pouquinho artista, né? Todos eles não tinham curso de jornalista, mas era escritor, poeta. Gema, quem mais? Gema, Valmor Marcelino, o Mazão, o Silvio Bach. Tinha um cara muito bom, o Cavalcante, que era secretário... Tudo comunista? Todo. No dia que eu cheguei, porque o comunismo tinha uma coisa boa. O comunismo foi perdendo as coisas boas, você imagina? Quando nós chegamos na Travessa Tararé, a casa agora quebraram, tá um edifício lá, como diz o cantor lá de São Paulo, um edifício alto. Aí eu tô com o meu amigo, esse Orlando Cabral de Holanda, que veio aqui a Amazônia, que esse estudou engenharia e fez mesmo. Bateu 2 caras. O senhor é o senhor Euclides, com ele, o senhor Orlando, cara. Nós estamos aqui em nome do Partido Comunista para lhe dar a fichinha para comer lá no restaurante no história. Falei, Deus existe tanto. Você diz que não, mas eu acredito que existe. Tá aí a verdade, né? Era essa a solidariedade. Quando eu fosse... Mas já bastante... nós tínhamos essa solidariedade, sabe? Isso é uma coisa que perseguido eu vi e se escondendo já na época, não? Nós estávamos no Nebraga, o Nebraga estava entrando para prefeito naquela época, ainda não estava, né, em golpe. Vinha saindo. O Prestes estava acabando de entrar no Brasil e o Bom Jardim, lá, o avô daquela cantora, estava dando o parecer que ele teria liberdade de vir dentro do território nacional a hora que ele quisesse, né? Então já estava fomentando a luta, o teto de arena de São Paulo, agora morreu o Guarnieri, né?
estava com teatro político, e a gente já viu aqui. Período do Valdo Viana Filho, o pai, o filho. O pai, filho, mãe, tudo. É. Era de teatro desse aí. E aí o Guarnieri, foi o Arena que abriu essa coisa. Foi o Guarnieri, que o Guarnieri foi o maior deles todos, né? Quando o Guarnieri escreve Black Tie, e é como o Niemeyer que fez aquela arquitetura brasileira. Não existia no mundo inteiro. Ele fez. Essa é uma arquitetura brasileira. Esse é um teatro brasileiro. O senhor, por conta dessas posições políticas aí na época, acabou tendo problemas sérios aí, teve que se esconder. Não, o senhor viveu no Chile, 64, viveu né? Teve que voltar para Manaus, se não me engano, voltou a se esconder em Manaus. Fugiram todo mundo, né? Fugimos. Fui para Manaus. Em Manaus, fui para Boa Vista do Roraima. Fui para Manaus de Boa Vista do Roraima. Quando eu cheguei lá, que eu estava na fronteira aqui com a Venezuela e com a Guiana Inglesa, né? Era só atravessar um rio daqui para ali. Eu já estava no outro país, no Rio Grande do Sul, que tem uma rua só para atravessar. E eu fui para lá. E estava ameaçado do quê aqui? De prisão? Não, eu ia, de prisão. Eu era presidente do Partido da Juventude Comunista, né? Foi um cargo desse fodido. Era o maior agitador. Não tinha família, não tinha... Eu fui lá na DOPS pegar meu currículo, né? Tem uma frase linda. Eu adorei ver aquelas coisas todas ali, viu? O que tinha, Ele por dizia, exemplo? Anda meio sujo, não parece rico, mas gasta dinheiro para cachorro com as mulheres. Entende? Tá vendo? Tá vendo? Era a sua ficha do DOPS? Era na ficha do DOPS, entendi. Eu gostei dessa. Tinha quantos anos, seu Cleiton, nessa época? Eu tinha 22 anos, 22 anos. Mas e daí? O senhor tem essa ficha guardada até hoje, não? Eu tinha aí nos meus arquivos, agora eu não sei onde está até. Eu peguei do Valmor também, que tinha lá dele, um dia que ele fez o espetáculo no Guaíra, no dia 1º de maio, né? E o parecer da polícia, né? O que a polícia dizia? É do cacete de porreta. Entendeu? Aí Mas enfim, acabou se embora. escondendo lá em Eu fui cima. embora para sair pela fronteira. Quando eu cheguei em Boa Vista do Roraima, fazia tempo que eu não ia lá, mas tá toda a minha família lá, né? Eu tenho 100 parentes lá, né? Tudo tem um pedacinho de meus parentes. E mãe, cunhado, eu fiquei por ali. E vinha outros 2, amazonenses. Um já se cagou em Manaus, ficou. E o outro também, com medo de enfrentar lá o Boa Vista do Roraima. E eu tinha emprestado um dinheiro para eles, que eu tinha, do Centro Popular de Cultura. Falei, foda-se, eu não vou, um dia que eu tiver eu devolvo, quando for possível. Se não vou devolver nunca. E aí eu emprestei, quando eu chego lá, eles não me pagaram o dinheiro. Eu já tinha uma passagem na Guiana Inglesa, de Paris para mim lá, para mim pegar o avião e ir embora para Paris. Mas o senhor não foi para Paris? Não foi, por isso, eles não vieram. Foi demorando. Aí lá tinha contrabando assim que... Olha, foi quando o senhor acabou em Moscou, não? Foi, mas depois, né? Vai história longe. Moscou foi bem mais tarde. Aí a minha mulher estava lá em Moscou. Ah, ela já estava lá? Ela o senhor já conhecia? Não, já era casado? Não, né? Nem só namoradinho assim de longe. Né? Aí ela foi. E esse namorico começou quando? Aí, no Partidão, 63, hein? 60, foi no Centro Popular de Cultura. Se conheceram aqui em Curitiba. Nós fizemos o teatro, fizemos aqui a aula do Paulo Freire, eu fui dar alfabetização para adulto, estava ali pela Meca, que era o Jucudino Furtado, o secretário de Educação, do Nebraga. O Nebraga era o único governador da democracia cristã e outro no Ceará. E o Paulo Freire, que era o dono do método, queria dar para os 2 partidos democrata cristão. E deu. Onde o Paulo Freire, muito filho da mãe, colocou até a marca do laço que tinha que comprar para aquele projeto. Eu sei que foi muita confusão que teve, mas nós fizemos um agito. Montamos peça, fizemos cinema, fizemos essa peça, fizemos muita coisa, sabe? E daí teve um problema. Não muito grande, mas meio secundário, mas importante. As meninas que trabalhavam com a gente, por mais que sejam comunistas, querem casar também. Não é só... Porque comunista normalmente não quer saber de casamento. Quando dava assim, mais ou menos, férias, elas abandonavam. E aquele teatro era mais um teatro marginal político. Sim. E vivia daquilo. Mas isso já na volta para o Brasil ainda antes. Aí vem um senhor, naquele tempo era um gurizão, de calça frouxa, chamado Marco Aurélio Garcia, que você deve ter ouvido falar nele aí, com o presidente da República, né? Ele era vice-presidente da UNE, e era do Comitê Nacional do Partido Comunista. Chegou aqui, perguntou, o que você está fazendo? Eu contei o que nós fizemos, em teatro, em tudo. Ele, porra, e o que você está fazendo agora? Nada. Estamos fundando o CPC no Rio, a Uni. Você não quer ir para lá? Falei, vamos embora, está aqui a minha maleta. E já segui direto. O CPC era o Centro Popular de Cultura. Não era da Uni, mas... Isso na sua volta ao Brasil? Não, ainda não fui para a parte nenhuma. Não tinha ido ainda? Não tinha ainda.
O golpe militar vem Mas o que depois, que o senhor a estava unha estava fazendo? aberta. O que o a senhor unha. estava fazendo no Rio? Hã? Eu fui senhor fazer teatro com eles, com Vianinha, com Jabô, com esse pessoal todo que estava lá. Tá? Eles estavam criando o Léo Richman, esse menino cineasta aí. Não, é que a gente estava agora há pouco no pedaço onde o senhor... Eu ia, mas eu não fui. Ah, não foi. Porque um dia eu chego vou tomar banho no Rio, lá no Rio Branco. Quando eu chego na casa desses meus parentes, tinha 5 caras com metralhadora na sala. Eu fiquei até nervoso, assim, naquela hora, falei, vão me matar. Agora o cara mais rico de Roraima, lá de Boa Vista, de uma tradição, de dinheiro e de família. Eu sabia que não ia matar ninguém naqueles bosta lá. Então tá preso. Tem uma ordem de Curitiba para ele prender. Tudo bem. Aí foi, né? Foi na presa, de noite. E tem coisa assim que eu queria filmar. Quando o italiano faz aquele filme, eu acho que o italiano sabe dessas coisas mesmo, sabe? Aí o cara botou uma mesa, abriu uma... É muito próximo daquilo, né? Abriu aquela latinha de carne que vinha, acho que do Sul pra lá, uma latinha de carne, viu, menino? Tinha lá uma marca. E conheci dois comigo, fiquei fascinado. Eu quase peço autógrafo pros caras que estavam lá na mesa comigo, né? Porra, tem comunista aqui nessa cidade? Eu tô maravilhado da minha vida, entende? Daí eu fico lá preso. Eu disse, nós vamos mandar saber a sua ficha agora. Então, e daí de noite, assim, eu estava tentando dormir, não. Passa um cara assim, de carabine na minha frente da minha cela. E fala, Kidoka. Kidoka era meu apelido, que só minha família sabia, as pessoas mais íntimas da minha casa, né? Quem é? É o Jesus Dete. Falei, porra, não dá pra mim fugir, né? Como é que eu vou atravessar essa floresta aqui? Porra, você não chamou ruim de chegar num ponto de qualquer coisa. Aí batemos um papo. No outro dia, como esse cara era muito famoso lá, me tiraram. O senhor vai ficar esperando aí na casa do seu fulano. Quando eu vier, vamos te chamar aqui. E eu todo dia quase ia lá. Já disseram alguma coisa? Eu já perdi a passagem, né? Todo dia eu não ia mais pra França, pra porra. Eu ia voltar. O cara era voltar. Aí, eu contrabando lá, uma garrafa de uísque escocês, Bato 69, Cavalo Branco, qualquer uma dessas, era mais barata que uma garrafa de cerveja Brahma ou Antártica. Lá em Boa. Agora um calor, filha da mãe, de 50 graus, você vai tomar uísque, você morre, né? Tinha que ser cerveja mesmo. E a cara, eles, cara, vinha daqui, né? De Belém, de Recife, e a cerveja ia. E então, eu sei que ele me liberou. E eu digo, agora, volto. E peguei o avião. Quando eu ia sair, de puto naquela cidade, por isso que eu também não mereço a minha presença mesmo, que foi dizer assim, contrabandistas eles prendem, mas comunistas eles não prendem. Eu sei que esses merda, quando eu cheguei no aeroporto internacional de Ponta Pelada, em Manaus, o cara falou, não, parou lá na pista. Euclides Coelho de Souza, presente. Sou eu mesmo. Venga. Lá foi eu. Lá vou eu de novo. Fui lá pro 27BC, que é o batalhão, é o quartel do batalhão. Em Manaus? É, em Manaus. Morava bem ali, do outro lado da rua, era a minha casa. Dos meus parentes, né? Eu também fui pegar um endereço, hein, senhor Euclides? Vai morar bem perto do... Não, mas eu dos morava ônibus. antes, né? Sempre lá. Já tinha futebol, tinha tudo lá naquele traço lá, né? Aí chegou o tenente lá, coronel, acho que não era mais que coronel, general não vai pra lá. Eu disse, ok. Você é contrabandista ou comunista? Eu falei, nem uma coisa nem outra, cara. Que diz que... Eu estou confuso se é comunista ou contrabandista. O senhor tem algum parente, assim, famoso? Famoso, quer dizer, que eu conheça, né? Eu tenho o Aloysio Brasil, que foi prefeito. Jogo relancinho, pouco toda noite com ele. Vamos lá para casa dele. Botou no carro e levou. Vou esperar o telegrama. Fique aí. Me deixou lá, eles jogava um pouco toda noite, porque já estava. Eu sei que quando foi no outro dia, chegou a ordem, que não, que acharam que o cara disse que prendia o contrabandista, mas não prendia o comunista, ela não sabe nada. Aí o cara já quis me dar uma passagem no avião, eu falei assim, não, muito obrigado, eu agradeço pro resto da minha vida. Peguei o avião da carreira e entrei na ilegalidade. Aí ninguém mais sabia de mim, onde eu estava, onde eu já estava. Aí o senhor aproveitou para sumir mesmo. E aí o pessoal aqui de Curitiba comecei a ver, né? Galvão preso, vinham olhos presos. O senhor estava onde, então? Eu estava no Rio de Janeiro, já, mas tá num lugar lá que ele não ia me pegar nunca. Era melhor viver na clandestinidade. Um partido revolucionário deve botar só um escritóriozinho, com umas meninas lindas de mini saia para atender os mais petulantes. Senhor Euclides, a gente vai fazer um rápido intervalo, nós já voltamos, tá certo? Quer cafezinho? Tem cafezinho? Vamos tomar um cafezinho no intervalo, então. Um instante só. Não
existe um mundo só dos cegos. Eles vivem no mesmo mundo que nós. Então, se você estiver indo na mesma direção e quiser ajudar, nunca se esqueça de perguntar primeiro se ele quer ajuda. Segurar no braço do cego atrapalha os movimentos dele. Nas escadas não é preciso deixar a bengala tocar no degrau. Apenas avise: agora vamos subir uma escada. Pergunte se ele prefere se apoiar no corrimão, e neste caso, basta guiar-lhe a mão. Nunca diga: tem um orelhão ali. O cego entende melhor se você disser: 2 metros à sua frente tem um orelhão. No restaurante, o garçom deve tocar levemente o ombro para que o cego saiba que a conversa é com ele. Lembre-se, conversar sozinho nunca é agradável. Por isso, avise quando for sair e avise novamente quando retornar. Se forem ao banheiro juntos, mostre e avise se o vaso está limpo e onde está o papel higiênico. Você pode usar a palavra ver. O que não deve é perguntar: adivinha quem é? Você assiste o programa Persona, que hoje conversa com Euclides Coelho de Souza, o famoso Teatro de Bonecos Dadá. Mas o que pouca gente sabe, seu Euclides, é que Dadá, na verdade, não tem absolutamente nada a ver com o seu nome, né? O senhor é casado com Adair Chevonica, é filha de polacos, a famosa Dadá. Por carinho, como chama aqui em Curitiba, né? Carinho eu chamava de Dadá. E daí saiu o nome do grupo de teatro. Porque ela não estava aqui, era Centro Popular de Cultura, né? Da Uni. Mas como acabou aquilo, e nós tínhamos que pôr um nome novo. Né? A gente tinha que... E nós... Você já procurou nome para Centro Cultural? Nunca procurou? Passa 2 semanas, chama Sebato, Castro Alves, Avo Bilac, e você não encontra. Aí nós tivemos uma luz de dizer: Dadá, ela não está aqui conosco, é o nosso elemento maior, está fora, não pode entrar no Brasil. Mas as pessoas chamam o senhor de seu Dadá, não agora chamam? Ela não chama mais é seu Dadá, né? Ela não. Ela não. Ela perdeu o nome. Sim. Que passou para mim. Né? Hoje eu contei a história, né? Porque quando eu saía do teatrinho lá da Fundação Cultural, que era o Piar, que foi também nós demos aquele nome, e o pessoal, as mães, como eu tinha uma voz que não voz e comida você não muda, nem indo pro Japão, né? Quer dizer, aí elas diziam: olha, o Dadá. E era esse bonequinho, né? Não parecia muito comigo, né? Graças a Deus. E ele falava: o Dadá. E todo mundo, Dadá. Pois é, mas como é que entrou essa história de teatro na sua vida? O teatro entrou assim, ó. De bonecos? De bonecos, eu estava te contando que antes do golpe militar, nós começamos a fazer outras coisas aqui, né? Cinema, coral, um bocado de coisa na área cultural. Cinema, discussão de cinema, né? Área cultural. E quando veio essa peça para nós fazermos, que aí fazemos com o Almor Marcelino, Gemba, foi quando esse pessoal entrou no grupo, não é verdade? Que nem era grupo, eu estava fazendo o grupo para fazer aquela peça. Eu nem ia trabalhar, eu trabalhei porque o cara foi embora um dia antes, eu entrei de Fidel Castro, sem baba, sem nada, não parecia porra nenhuma com o Fidel, mas com o índiozinho, um tioldito colombiano que tava por aí, né? Foi aí que eu queria montar a peça, porque nós vimos que era o único meio que nós tínhamos. E a imprensa paranaense, hein? Naquele tempo não era colher de chá, não, hein, guria? Era jornalzinho particular de cada grupo, né? E então, para nós levantarmos o problema de Cuba, que esse que era o fundamental, montamos essa peça do Vianinha, que era uma peça, como se diz... Fica à vontade, fica à vontade. É porque eu tô com a gripe danada. Essa aqui é a bucha, hein? Isso não é brincadeira para me curar ela, não. E então, a gente estava fazendo a peça para... Era a única forma que a Última Hora tinha, com os amigos que trabalhavam lá de jornalismo, colocar nos jornais, porque era uma peça em cima do caminhão, teatro popular, sabe? Ia mais por esse caminho. Não era tanto o problema de Cuba, que também eles cortavam. E aí saía notícia. História do teatro popular. Porque naquele tempo a Arena estava fazendo muito isso, né? Lá com Chapetuba, Black Tie, Revolução na América do Sul, do Boal e tudo isso. Então a gente aproveitou também essa onda. Uma Última Hora dava muito de São Paulo, do Teatro de Arena, ia dar da gente também, como deu, né? Eles não cortavam, o jornal ia para São Paulo, vinha uma folha de lá de São Paulo que era de Curitiba. Era feita aqui, mandada e via, voltava, né? Então, aí fizemos aquilo ali, achamos que era esse o caminho, que era o da cultura do teatro.
E aí fomos montando peças, assim, mais ou menos. Mas os bonecos entraram onde? Então, o Marco Aurélio Garcia, ex-assessor internacional, era vice-presidente da Uni, me levou para o Rio e colocou no CPC. Eu fiz uma viagem chamada Univolante, que a Uni está fazendo agora uma, com a Caco, não sei como é, com a cultura aí. Mas é outro nome, mas é Univolante. Ela viaja pelo Brasil todo, porque a Uni queria ir para as bases estudantis, que a Uni não tinha base. Aí só tinha um conchavo em cada estado do Brasil que elegia o presidente da Uni e o vice. E então eles queriam avançar na massa estudantil. Então eles falaram, é cultura. Aí montamos peças, volta dos 99, tanto que as peças não chegaram no camponês nem no operário. E os bonecos, seu Euclides? Estou chegando. Porque quando nós fizemos essa viagem pelo Brasil inteiro, nós fracassamos, porque nós vimos a cultura brasileira. Nós sabíamos o que é a cultura brasileira agora, né? E uma amiga minha falou, não dá certo. Tem que ser os bonecos. Ela conhecia. Que amiga foi essa? É a minha Ana, Helena Sanches Marcelo. Ela está no livrinho ali. Ela era professora, tinha estudado na Alemanha, o pai dela tinha sido... Tem que ser com boneco. Ela disse, é uma forma popular de teatro que na história... Mas teatro de boneco, né? Não Nunca fiz isso. Não pega mal acho pra mim legal. isso, né? Um comunista de teatro de boneco, né? Vai. Eu sei que ela insistiu tanto, eu fui fazer um curso no Rio, na Escolinha de Arte do Brasil, com os dois caras até ao vivo aí, o Hilo Krug, um argentino, que naturalizou-se brasileiro, mas um cara muito bom. E eu fiz o curso na Escolinha de Arte do Augusto Rodrigues, que era a famosa Escolinha de Arte, né? Naquele tempo, a maior que o Brasil teve até hoje. E só fiz também boneco, eu não quis fazer mais nenhum outro curso que eles tinham lá. E fui para a Biblioteca Nacional e comecei a copiar à mão, não tinha xerox, aqueles livros em francês. E as meninas, que o pessoal que falava francês, traduzia o livro. O teatro de bonecos na França tem um nome, todo tem nome. Cada União Soviética tinha outro nome, agora titiriteiros. Depois você chamar marionete, se você chamar marionete na França, você está dizendo aquele de fio. Faz uma confusão danada, entende? São quantos nomes, o senhor tem ideia? O que precisa contar tinha uns 30, 40. Fora os países asiáticos, né? Que a gente não sabe muito como é que é mais difícil, né? Eu sei que aí eu vim para cá, fizemos, a daí entrou, ela é muito boa confeccionadora, ela que confecciona tudo isso aí. Os bonecos são todos feitos pela sua esposa? Mas por ela, né? Dona do Dadá. Eu faço alguma coisinha assim, às vezes, mas... Então, fizemos o teatro e fomos inaugurar no portão. Era um coelhinho nessa época, o Dadá. Esse coelhinho tem história também, né? Um coelhinho pra lá, pra cá, tá. Não era coelhinho, era um neguinho, que nós metíamos da comunista, né? Nós queríamos já pretizar a raça negra. O neguinho levou vaia, foi chamado de diabo, de tudo. Não precisa fazer o diabo, não, porque o diabo eles gostam. Mas se botar um negro, ele tá fudido, hein? Na peça, eles chamavam o nome com o negro e faziam o diabo. Nós já estamos perdendo o cartaz desse pessoal, esse antipolítico, tira isso, põe outra coisa aí pra não andar. Mas eu vi a força do teatro de boneco nesse dia. Eu fazia o primeiro personagem. Isso foi quando, seu Euclides? Isso foi 61, 62, o golpe vem em 64, foi 63, né? 63. Eu tinha vindo da escolinha do Rio, passei uns 6 meses lá e voltei. E eu disse, esse troço é do diabo. Aí nós começamos a fazer. Aí passamos a fazer teatro de boneco. Já casado com a dona? Não. Ela namorico ainda. É amiga lá do grupo, é o grupão, né? E aí, porque foi casar depois, mas minha história é muito complicada, entende? Aí nós fizemos. Eu sou convidado pelo Jocundino Furdado para fazer a alfabetização para o adulto. Porque eles tinham professoras, mas eles não tinham quem discutisse a palavra geradora. Era o método Paulo Freire? Tijolo. Eles não sabiam discutir tijolo. Que é uma discussão dialética, em que você está com a plateia e está com a figura da construção civil lá na sua frente, né? E você tem que olhar, aquele cara constrói casa, vai da casa dele. Onde é que ele mora? Onde é que vocês moram? Lá, não sei de cercado, tem a casa de vocês é de quê? Aí, e a sua casa é de quê? Por que você constrói casa linda dessas e você não tá? Isso aí, né? É pro pau, né? E a briga desse dava mais quando era esses caras de auxiliar de pedreiro. Puta, para fazer aquela massa, rapaz.
Cada um tem uma quantidade de coisa que põe na massa. Dava um pau em massa. Falei, a massa não interessa, para mim interessa, vamos para cá, para outra coisinha. E aí eu fiz o Paulo Freire aqui também, foi para mim uma das coisas importantes da minha vida, né? Isso teve consequências políticas também, Não, né? tudo é político. Eu fui chamado até porque né, eu era um marginal na Rua Quinta de Noite, o secretário da Educação me chama, não é Quer dizer, brincadeira. política e teatro andaram Foi, naquele andaram junto a período vida muito. toda. Aí muito foi junto. toda a vida, aí nunca mais saiu. E eu fui fazer o Teatro de Bonecas por isso, porque era uma forma muito forte politicamente. Né? A parte mais suave do teatro foi esse período da Fundação Cultural, não? Olha, foi. Na porque década de 70, né? é que nós já chegamos do exílio, né? Às vezes as pessoas perguntam, mas você foi em todos esses países? Você foi em todos esses lugares? O senhor foi estudar teatro de bonecos Foi em fora Moscou, do país, foi em Moscou. Ficou quanto tempo e na lá? França, eu passei 2 anos. Né? Eu estudava política e O boneco. senhor passou por todos esses lugares, Chile e também em Lima, no Peru. Aí foi embora para vir o golpe. Eu quero encerrar a nossa conversa com o senhor contando uma história do frango que aconteceu em Lima. Tá, você me tira uma coisa que eu pago, hein? Pra me mandar pra Manaus, hein? A história do frango, hein? Como é que é essa história do frango Esse menino, em Lima? muito boa gente, né? Eu encontrei com Esse ele. menino quem? Esse que escreveu, o jornalista. Que escreveu essa Ele é história? professor de antropologia. Mas é verdade essa história? Nada. Ela aconteceu. Ninguém conta a história aqui que não é. Do Niemeyer está em dúvida, né? Mas eu vou procurar o diário oficial para demonstrar, entende? Quando eu tiver mais tempo, porque eu não estou tendo tempo agora. Não, eu acredito. Aí, O senhor estava em Lima, eu estava em Lima, Passando fome. em Santiago do Chile. E esse menino era do grupo do Thiago de Mello, do poeta lá. E ele foi para. Pegaram, o Thiago de Mello pediu. Ele não tinha nada, ele era jornalista lá do Globo, do Correio de Notícias, lá não sei de quê. Pediu para um cara ficar no apartamento dele. Um amazonense também, do lado da correiola dele. E ele estava na cidade. Quando ele abriu o jornal na rua, ele falou: guerrilheiros que treinam em Cuba estão aqui no Rio de Janeiro, em algum local. Era no apartamento dele. Ele não voltou. Nunca mais para esse apartamento. Daí ele saiu. mas a história do Bom, frango. aí eu conheci ele lá. É para dizer que ele era, né? E ele conhecemos lá e ele vai com a gente para o Peru. Não estava dando lá, ninguém não conseguia emprego com jornalista, né? Que era a profissão dele. E no Peru ele ficou com a gente ali no Peru, tudo, né? Todo muito tempo. E ele ia falar lá com o jornalista da imprensa, essas pessoas que têm agências de notícia, para escrever alguma coisa, né, para eles pagarem. E um sujeito lá que era famoso, pegou ele, né, um dia e disse: Bessa, vamos almoçar, vamos jantar. Vamos jantar. Botou ele no carro e foi jantar. Passando fome, o senhor nessa época aí. Com Lá dificuldades Mas enormes. aí. ele morava com a gente também. Mas lá era um centro de cultura Brasil, União Soviética, que não tinha ninguém. Nós ficávamos com um tipo de vigia lá. Morávamos lá, fazíamos bonecos, e eles, quando tinham as festas dele, faziam as festas dele lá também. E naquele tempo eu estava fora. Né? Eu, depois do golpe, saí um tempo. O do frango, partido. seu Euclides. Hã? O frango. Tá bom. E aí esse menino pegou, levou ele para jantar. Ele falou, ele não disse, mas isso eu sei que meu espírito de luz me diz, né? Eu tenho espírito de luz. O cara disse: eu tô com uns amigos lá que eu moro com eles, né? Tô passando necessidade. Garçom, enrola aí uns 3 frangos desse assado para ele levar. Onde é que você fica? Eu te levo lá. Tá merda, ele não ia dizer que era no Instituto Brasil, Peru, Cuba, né? O Peru, Rússia, né? Ficava no meio do caminho. Tinha um médico lá, famoso, que tinha um apartamento. Leva ali não sei qual é a rua. Ele vai lá, tchau. Chegou lá e ia pedir, não tem dinheiro pra vir de ônibus, pra onde ele tava. Aí ele chegou lá, o cara ia dar uma facada no médico pra pagar o ônibus, pelo menos. Ele não encontrou, ele tá viajando. Aí ele meteu os pés longe, né? A equipe é mais que daqui a Santa Felicidade, muito mais. Daqui nas Mercedes. Aí ele, pum, deu, ele faminto como ele é, né? Ele comeu primeiro. Aí andou mais uns 2, 3 quilômetros. Deu mesmo a fome de novo. Daí ele comeu só uma perninha da galinha. Não vai fazer falta, Não né? vai fazer falta. Ele disse: nessa Saci Pererê, vou comer outra então, para ficar direito. Tá lá na crônica. Aí ele disse... E foi embora. Quando ele chegou, ele olhou pro relógio, era já 2 horas da manhã. Chegar lá, eles estão dormindo, né? Estão dormindo. Com esse pedacinho de frango. Não, deixa acabar esse frango, né? E mandou o segundo frango na cara, na verdade. Foi uma asa, aí, foi a quando segunda chegou lá, asa. entrou devagarzinho. Aí daí nós tínhamos ensaiado o boneco, né? Ensaiado de noite. E ele, daí falou: Bessa,
tem um caldinho daí de corda, de galinha, aí que o Euclides tá louco pra tomar esse caldo, hein? Aí isso que ele fala, é mentira dele, mas ele fez teatro ali, né? Que ele se jogou no chão, rasgou a roupa toda, sou miserável, Nossa Senhora de Fátima, me mate, tá aí, mãe dos velhos, me traduzirem em cinza, que eu não sou mais nada. E aí, né, quando ele contou isso, nós demos isso. Um dia desse eu dei outro esporro nele, que eu pedi pra ele trazer pimenta de Manaus, ele trouxe e ficou, mandou a semente pra mim plantar e tirou. Ficou com a pimenta. Daí é a tua vez agora, eu já falei demais, né? Depois você me dá que eu vou explicar a minha memória, hein? Só para me explicar aí, para quem está em casa também, que não entendeu, o que você está praticando na sua mão aí? Esse aqui só se veste com amor, essa camisa, meu filho. Nós vamos ser campeão do mundo! O senhor está arrumando uma Seus briga atleticanos, prepare seus coxa e seus paranistas que nós já vamos entrar em campo e arrebentar com esse time de vocês. E não tem um coxa? Tem? Não vai ter, mas o coxa está escondido, não vai pra televisão. Por que está escondido? Não tá. Porque nós tá na segunda? fazendo, né? Porque depois que a Daí fez, falei, porra, não vou Vai arrumar briga com a torcida do Curitiba. É melhor botar os dois pra brigar. Pois é, pelo menos. Mas vamos fazendo outro. Estamos fazendo agora. É um coxa. A semana que vem um coxa aí pra brigar com o Atlético, né? E o Paraná? E o Paraná? O Paraná vai ficar, quando ele for campeão, né? Aí a gente faz umzinho pra ele. Ele tem que esperar um pouco. Tem que ser o clássico. Não podemos fazer Rio Branco, Operário, Cascavel, Maratão. Daí vai ser a seleção paranaense de futebol. Seu Euclides, muito obrigado pela conversa. Daí, venha daí. O Persona volta com uma nova edição na semana que vem. Até lá.